Bem-vindos ao Vamos ao que Interessa de hoje. O programa que traz para você assuntos especializados traduzidos para o seu cotidiano, para o nosso interesse cotidiano. Há pouco tempo atrás eu via uma apresentação na televisão, uma reportagem sobre a inauguração de uma grande mostra de arte nos Estados Unidos. Uma das principais peças foi mostrada, detalhada, era uma cadeira pendurada no teto. Eu olhei aquilo e fiquei me lembrando das obras de arte que já tive oportunidade de ver em outros países. Algumas tão perfeitas, exigem tanta habilidade que parecem mais que uma fotografia. Nos remetem mais à realidade, à emoção, do que a fotografia. Eu fiquei pensando, diante desses dois cenários, para que serve a arte? Para que existe? O Ferreira Goulart, o poeta e escritor, nos diz: a arte existe porque a vida não basta. Para discutir hoje conosco a arte, temos o prazer de receber aqui a professora Ana Luísa Bernardo Guimarães. Ela que é formada em artes visuais pela UEL, especialista em artes pela Unesp São Paulo, especialista em fotografia pela UEL, mestre em educação pela UEL, doutoranda em educação pela USP e coordenadora e professora do curso de licenciatura em artes visuais das FIU. Professora, a arte existe porque a vida não basta? Com toda certeza, professor. O Ferreira Goulart foi muito feliz quando ele trouxe essas questões, né? Para dizer que a arte existe quando a vida não basta. Porque a vida é muito pouco para falar tudo o que se precisa. Quando a gente volta os olhos um pouquinho nas questões do tempo, a gente vai perceber que a arte é uma necessidade humana, tão premente quanto as necessidades físicas. O homem sempre teve necessidade de criar, de colocar à prova, de representar suas ideias, seus pensamentos, seus hábitos, suas emoções. E essa proposta de pensar a arte é o que move muitas das questões que ainda hoje a gente percebe nas grandes exposições artísticas. Eu confesso que cada vez que penso nesse conceito, nessa expressão do nosso famoso escritor, eu ponho a me refletir sobre quantas possibilidades de pensar a vida a partir da arte, até talvez a prorrogação da vida ou a extensão da vida até após a existência terrena pela arte. Mas se estamos falando para o nosso cotidiano e traduzindo assuntos específicos, o que é arte, professora? Bom, a gente não precisa pensar numa definição tão fechada, mas é interessante a gente começar a pensar na arte como uma possibilidade que o ser humano tem de metaforizar o mundo. É através desse fazer artístico que envolve as questões da criação, que envolve a maneira com que ele enxerga esse mundo, que é um caminho muito singular, né, de expressar e de representar suas ideias. Então, nesse sentido, é interessante pensar, professor, e retomando um pouco a sua fala, o quanto que a criação artística ela tem de temporal e atemporal, de singular e de plural. A gente pensa na questão temporal se a gente voltar os olhos para as questões de contexto histórico, por exemplo, né? Então, ela foi datada, ela foi criada em determinado contexto, em determinada época, mas ela é atemporal porque mesmo tendo sido feita, por exemplo, no período do Renascimento, ela ainda hoje suscita em nós questões para serem pensadas. Então, os propósitos dessa obra, a materialização dessa ideia, ela reverbera para além de uma data, para além de um tempo. Uma outra coisa importante para a gente pensar, quando a gente está discutindo as questões da arte, é a questão de que, muito embora ela seja um percurso singular,
de um determinado artista ou de um determinado grupo de artistas, ela também tem a capacidade de ser plural, de falar para diferentes povos, de diferentes contextos sociais, culturais, de diferentes épocas, de diferentes etnias. Então ela traz na sua fatura, no seu bojo, uma universalidade que é característica dessa linguagem, que é uma linguagem que é para além do verbal, né? Que usa o visual, que vai usar a cor, que vai usar a forma, a textura, enfim, todos os elementos que a compõem. Bem, várias são as formas de exprimir a arte, né? Sim. A música, por exemplo, é uma forma fantástica, né? Vamos, até por especialização da professora, e eu acho até que por necessidade de melhor explicação, nos deter aqui às artes plásticas. Ok. Né? E, professora, nos explique um pouco como é que a gente pode caracterizar ou tipificar as artes, né? Tem a arte moderna, a arte clássica, os autores clássicos. Como é que a gente, quando ouvir, não, isso é arte moderna, o que isso significa? Como classificaríamos aquelas obras magníficas que estão no Louvre? Pinturas fantásticas, né? As esculturas, está fugindo até um pouco, mas o Michelangelo e a arte que a gente vê hoje em muitos lugares. Como que nós que não somos da área podemos entender a classificação, ou se é possível isso, da arte? Bom, a arte é sempre filha do seu tempo. Isso é uma coisa para a gente pensar. Ela nunca é dissociada desse contexto. Se a gente for buscar olhar no percurso histórico, né, de desenvolvimento da própria humanidade, a gente vai ver que ela também acompanha esse desenvolver-se. Então, se a gente fosse buscar uma classificação talvez mais clássica, nos grandes historiadores, a gente poderia dividir numa história da arte por períodos e movimentos. Então, nós temos desde uma arte medieval, a arte do período do Renascimento, que são os grandes mestres, né? Como Leonardo, como Michelangelo, que são alguns nomes bem conhecidos. Depois a gente teria um período que é conhecido como o período das vanguardas artísticas, que começa por volta de 1880 e caminha aí até 1950, mais ou menos, para a gente pensar um pouquinho em questões cronológicas, que é o período do que a gente vai começar a conhecer como arte moderna, em que algumas questões vão deixar de ser tão representativas, como a ideia da arte ser representação da realidade. E é a partir realmente da pós-anos 60 que a gente vai ter uma grande concentração do que hoje a gente caracteriza como arte contemporânea, né? Em que são outras abordagens, inclusive essa da cadeira pendurada no teto. Então, se a gente fosse traçar um panorama, a gente poderia dividir aí entre as artes do Renascimento, as artes da Idade Média, pré-história, né? A Idade Moderna e aí agora o que a gente está chamando então de contemporaneidade. E qualquer um pode ser artista? Qualquer um. Pensando no tempo atual. Porque, e aí eu peço licença aos artistas, aos experts, e certamente por falta de conhecimento, ou talvez até para apimentar aqui o nosso debate, aquelas obras que estão lá no Louvre, ou em outros museus, aqui no Brasil sim, também, sim. Eu corro no Louvre, eu percebo que não é para qualquer um. Não é qualquer um que pegaria o pincel e retrataria aquilo. Mas não posso dizer também que seja para qualquer um ter um insight de pendurar uma cadeira. Sim. Não sei se é para qualquer um, não estou dizendo isso. Mas me parece, leigo, que exigiria muito mais habilidade, pelo menos manual, pintar um painel daquele, lá dos anos de 1700, 1500. Então, qualquer um pode ser artista?
Para responder a sua questão, eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre o que é essa criação artística. Vamos lá. Né? Então, quando a gente pensa em será que qualquer um pode ser artista? Será que as produções que eu faço na minha casa são consideradas ou não são consideradas arte? Qual é essa linha tênue que divide o que é arte do que não é arte? Né? Quando a gente pensa nas questões artísticas e na obra de arte como um todo, a gente não está pensando simplesmente como o produto final. Existe todo um processo que é analisado e que precisa ser trazido à tona para essa discussão. Existe um pesquisador italiano, que é o Luigi Parisson, que ele vai dizer que a arte não é só um facere, mas um perfacere, quer dizer, um levar a cabo uma série de ideias, de invenções e de descobertas que vão ajudar a compor aquele produto final que, teoricamente, vai estar no museu, ou numa galeria, ou numa determinada mostra. E é essa característica do perfacere, do perseguir a ideia, que coloca em jogo essa característica essencial da arte. Né? Então, o artista é todo aquele que não pinta apenas um quadro ou esculpe uma escultura ou realiza uma gravura, mas o artista é aquele que persegue uma ideia, e esse perseguir, essa vigília constante, a gente dá o nome de poética, né, em que há um emaranhado de ações, em que a gente vai percebendo pequenas combinações, pequenas repetições, e que vão caracterizá-lo frente a um determinado contexto. Então, como é que você olha uma obra e sabe que é um Da Vinci e não é um Michelangelo? Ou você olha e você sabe que é, de repente, uma Mira Schendel e não é uma Tarsila do Amaral? Porque eles têm essa característica tênue de perseguição de uma determinada ideia, de deixar suas marcas no tempo. Pensando nessas questões, o artista ele se dedica a isso, ele doa o seu tempo nessas questões. É óbvio que existe uma questão técnica que a gente não vai discordar em momento nenhum, e se a gente voltar os olhos para o período do Renascimento, existiam as grandes escolas de arte em que esses artistas estudavam, e o viés que se estudava era realmente a questão da anatomia, era a composição das tintas, era a combinação, era a perspectiva, era a profundidade. E isso tudo os caracterizou como os grandes mestres que hoje a gente conhece. Quando a gente volta os olhos para a arte contemporânea, essas discussões que naquele momento eram muito importantes, elas já não se fazem tão presentes. Elas já são, não vou dizer superadas, mas elas já foram estabilizadas. A arte contemporânea, nesse sentido, ela vai buscar discutir questões do nosso tempo, que não perpassam mais e nem tanto pelas questões técnicas. Porque a gente hoje tem um data show que faz um monte de apresentações, você pode ter softwares de programas computacionais que vão te ajudar a manipular a imagem e fazer aquilo que naquele momento era feito de uma outra maneira, né? Então, por isso que a gente precisa olhar não apenas o produto, mas o processo como um todo. Bem, parece que um denominador comum, né? Do ponto de vista da técnica que era usada lá em 1500, 1700, 600, sei lá, não era para qualquer um. Não era para qualquer um. Não era para qualquer um. Aliás, eu falo isso porque há mais de 20 anos eu vi um crucifixo que tinha um Cristo crucificado, óbvio, e que era atribuído ao Aleijadinho. E quem me mostrou, quem me apresentou essa obra foi um médico legista. E ele me chamou a atenção, embora a peça fosse pequena, ele falou: veja só o que é a genialidade. O Aleijadinho era um sujeito com pouca formação, vamos dizer assim, educacional, erudita. Ele falou: se você analisar aqui os músculos dos braços de Cristo nessa escultura, o retesamento muscular está perfeito, de acordo com a situação de carga que está colocada nesse braço. Eu me lembro, isso faz mais de 30 anos, isso ficou guardado na minha cabeça. Daí vem talvez essa persistência minha em bater na tecla da técnica. Não, é só
é só uma visão pessoal, não desmerecendo ninguém, mas quem sou eu para crítico de arte, Imagina. mas jamais passou por mim. Eu sou um mero admirador da arte. Mas nessa seara me sobra ainda mais uma pergunta. Fazer uma pergunta, acho que clássica, que pode talvez ser definida sob o prisma de diversas áreas do conhecimento. O que é o belo, professor? Nem sempre a arte é para retratar o belo. Não é isso? Senão a Guernica, não é isso? Mas normalmente a gente liga a arte, né, não sei se liga, mas o belo passa pela arte. O belo passa pela arte, mas a arte não tem compromisso com o belo, nem com o bom gosto. Né? Isso é interessante da gente pontuar também. O belo, ele perpassa, e durante muito tempo o belo foi o grande ideal das artes. Se a gente voltar num percurso histórico e retomar... Estou atrasado. Não, as questões do Renascimento, a gente vai ver que o grande ideal era o ideal de beleza, e era um ideal de beleza daquele tempo. Quando a gente avança nas questões históricas e conceituais, que tem a ver com os contextos políticos, geográficos, de guerra e do desenvolvimento do mundo de uma maneira geral, o que a gente vai perceber é que essa necessidade de representação do belo, ela vai deixando de existir. E isso tem o seu ápice com o surgimento da fotografia, por exemplo. A arte não vai precisar mais representar o mundo real, porque a fotografia já faz isso. Então a pintura, a escultura, a partir desse momento, elas recebem um alvará de liberdade, né? Elas podem se dedicar às coisas específicas do fazer artístico, do pintar, do esculpir, do gravar, porque a fotografia, de uma maneira geral, ela passa da conta dessa representação de mundo. E aí é que a gente começa a afirmar que esse compromisso com a beleza, ele vai sendo cada vez mais tênue, cada vez mais solúvel, né? Até o ponto da gente chegar na contemporaneidade e, de fato, as obras serem tão provocantes, tão instigantes, tão desafiadoras para o nosso olhar, que a gente para e pergunta, mas será que isso é arte mesmo? Mas o que tem de belo nisso? Então, essa ideia de beleza, hoje, ela é mais esfacelada, né? Ela não está tão presente nas questões artísticas, mas já houve sim, já houve durante muito tempo. Você diria que, como diz no jargão popular, quando alguém diz, nossa, você está namorando alguém, ou que não é... Nossa, não tinha ninguém mais bonito. As pessoas dizem, mas a beleza está nos olhos de quem vê. Será que é isso que consagra a arte? E já ligando, vou aproveitar, já vou ligar. A arte, da forma contemporânea, desligada da necessidade de representar com autenticidade o que a fotografia representa, que é o que você nos colocou, me parece que pode ser feita por várias pessoas, ou por muita gente, não todos, mas por muita gente. Então, o que faz com que um artista se torne famoso e o que faz com que ele morra e até depois da morte continue desconhecido? Tá, então vamos tentar amarrar essas nossas ideias aí. Eu concordo quando a gente pensa que o belo está nos olhos de quem vê. Concordo com a sua afirmação, porque a beleza, ela tem estreitas relações com as questões de gosto. Então, tanto uma quanto a outra, a gente vai denominar como juízos de valor. E o juízo de valor tem a ver com a minha história de vida, com as mediações que eu tive, com as opções, com as oportunidades que eu tive de conhecer, de estudar. Então, não tem um ideal de beleza fechado e amarrado nesse sentido. O que acontece na contemporaneidade é que é justamente esse ponto de não ter compromisso com o belo, de não ter compromisso com o bom gosto, de não ter compromisso com uma representação fidedigna da realidade, ela proporciona aos artistas
retomar questões que são discutidas no nosso tempo. Então, o que a gente percebe hoje é que, muito ao contrário do que várias manifestações apresentaram, a arte de hoje está muito mais envolvida com as questões sociais, com as questões políticas do nosso tempo, como um momento da gente refletir através de uma outra linguagem que não é a verbal, mas que é a visual, ou que é a sonora, ou se eu pensar numa coreografia, né, a corporal nesse sentido, questões que me afligem enquanto humanidade, enquanto ser humano. Nesse sentido, a gente poderia afirmar que quase todo mundo pode ser um artista. E eu digo quase todo mundo porque, para pensar em arte hoje, não precisa fazer qualquer coisa. Tem que ter justamente aquela linha que a gente chamou de uma poética, né, de um caminho ao longo do tempo que nos faz permitir perceber elementos interessantes naquela obra. Entretanto, hoje a gente também não pode desconhecer ou deixar de lado o papel que o mercado de arte tem. Então, para pensar no artista hoje, a gente pensa tanto na qualidade da sua produção artística, quanto em quem é que o patrocina, quem é esse mercado. Então, é um galerista, é um marchand, é um grande museu que está por trás. Aonde é que esse artista está alocado para que hoje ele tenha sua obra sendo exposta nos grandes museus e seus trabalhos sendo vendidos a milhões? Então, o mercado de arte, hoje ele é muito forte na definição de quem é o artista e de quem não é. Muito bom. Talvez, se pensarmos que muita gente pode fazer arte, talvez seja até possível, então, nós fabricarmos, do ponto de vista da promoção, do preço, um artista, né? À medida que eu patrocino. Eu assisti esses dias uma entrevista na televisão também e vi uma pessoa respondendo sobre vinhos, é um grande importador, e ele disse o seguinte: quando você compra um vinho que a garrafa custa 10, 100 vezes mais cara do que a garrafa do melhor vinho ou de um bom vinho, não significa que você está bebendo um vinho 10 vezes, 100 vezes melhor, mas que possivelmente ele é 10 vezes, 100 vezes mais raro do ponto de vista do número de garrafas existentes. Pensando metaforicamente, isso poderia explicar por que eu não sei se o qualitativo que eu vou usar é correto, grande parte dos artistas ficam famosos ou têm suas obras muito caras após sua morte. Será por conta, claro, da qualidade também, tudo bem. Sim. Mas supondo que existe qualidade entre aqueles que são capazes de produzir arte hoje, será que isso seria uma forma de explicar a raridade? Quer dizer, o sujeito morreu, não tem mais, ele produziu 50, quem tem um, será que isso seria uma forma de explicar também? Acho que sim. Acredito que é uma possibilidade de pensar o sucesso ou o fracasso, inclusive, de determinados artistas, né? Porque aquele fazer dele foi tão intenso, ele levou tão a cabo a experiência radical da criação, que isso acaba dando lugar a uma obra original e irrepetível. E talvez essa característica da unicidade seja exatamente uma das formas que a gente tenha hoje de caracterizar esse artista genial, né? É claro que também a gente não pode esquecer das relações que são postas. E hoje, na contemporaneidade, isso é muito presente. A gente tem alguns artistas que fazem parcerias com grandes empresas. Então, por exemplo, nós temos um artista americano que é o Damien Hirst, que vai fazer uma parceria com os Cristais Swarovski, por exemplo. Então, por si só, a obra, se eu não pensasse na qualidade artística, já valeria alguns bons milhões pelo material empregado, né? Entendi, porque sempre fica essa dúvida, né? Quem pode, até onde vai, o que torna um sujeito famoso? Quer dizer, é possível fazer uma alavancagem em alguém, pegar uma pessoa que seja capaz
de perfazer, Sim. capaz de seguir uma linha, e outro que também siga, mais outro, mas pegar um deles e falar, este eu vou promover. É Tá certo? possível, super possível. Não estou dizendo que com isso que a obra dele não é boa. Não é isso que eu disse. Exato. Eu disse que é possível escolher um e falar, esse, como é bom, eu vou fazer. A última pergunta, professor, até para que, indo já para os finalmente, temos mais aí 5 minutos. Vale a pena ser artista? Ah, vale. Vale. Vale a pena trabalhar na administração? Muito. Então, repito suas palavras. Quando a gente pensa na questão da arte como essa necessidade, vale a pena. Vale a pena pensar na perseguição de uma ideia, de se debater com os dilemas, de acordar no meio da noite com aquilo, como é que eu vou resolver os desafios que me são impostos, tanto num percurso criativo de dar forma ao pensamento, quanto as questões técnicas, que material eu vou usar, como é que essas coisas vão se movimentar entre si, esses compostos, com relação ao próprio suporte, com relação à forma de exposição. Então, ser artista vale a pena. Bem, eu agradeço muito a professora Ana Luísa. Eu tenho certeza que esclareceu para a gente pontos que a gente não sabia, detalhes, né? Eu acho que com uma introdução para aqueles com pouca iniciação na arte como eu, foi muito interessante. Eu gostei muito. E refletindo sobre a última pergunta que eu fiz para a professora, gostaria de fechar dizendo o seguinte: eu também acho que vale a pena. Aliás, diz o dito popular, tudo vale a pena quando não se tem uma alma pequena. Mas eu estou falando da arte pelo seguinte: quando eu escrevo os meus livros, eu não sei quem vai ler, não sei se vão ler. Acho que primeiro isso, depois quem. Mas a satisfação que eu tenho na luta com ele, porque ele toma posse, é isso que você falou, você acorda de madrugada, quer dizer, como é que eu ponho esse parágrafo, e o prazer de jogar nele tudo aquilo que eu penso, de me manifestar nele, é uma coisa... E de ver materializada a ideia, né? Puxa, acabei, né? Então, vale a pena. Esperamos que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e até nosso próximo programa.